O primeiro ponto interessante é que a gente iniciou um trabalho de preparação já há alguns meses, visando essa temporada, e a gente vem sempre coletando dados, cruzando com boas sensações, bons tempos em simulados de cross-country, bons tempos em subidas de asfalto, enfim, cruzando muitos e muitos dados, e eram todos sempre muito positivos, mas se você fazer isso acontecer de fato dentro de uma competição, já é algo totalmente diferente. Então, a competição começou, assim, antecipando um pouco a prova. Eu viajei para a prova na sexta-feira, a gente cruzou com o time, a gente juntou com o time na sexta, sábado a gente fez um treinamento, todos os atletas juntos, reconhecemos algumas partes do percurso, a gente fez a nossa reunião pré-prova e a ideia, o objetivo principal era fazer o primeiro, um quarto ou um terço de competição num ritmo muito intenso para tirar todo mundo que estivesse no pelotão, como se fosse, a princípio, a primeira meta era fechar ali com o time ou trabalhar em cima de um bom resultado para o time. A partir daí a gente começaria a competir entre si e foi bastante interessante. A gente se manteve, eu, o Edson e o Henrique, no primeiro grupo, nós três do mesmo time, o Alisson, outro atleta super forte, super experiente, também conseguiu seguir essa nossa estratégia e passar esse primeiro momento da competição junto com a gente. E a partir daí a prova começou a se disputar. Eu já tinha rolado alguns ataques, né, como a gente fala, alguma quebra de ritmo para tentar quebrar ainda mais esse pelotão de nós quatro e nada tinha surtido efeito de fato. Quando a prova era 60 quilômetros, a gente fazia um loop de 40, passava de novo pelo pórtico de largada para fazer mais um loop de 20. Um pouco antes de passar nesse pórtico, a gente tinha uma subida assim um pouco chata, tinha bastante trecho de areia, um pouco esburacada, então não era fácil assim de aplicar torque nos pedais. E eu acelerei um pouco o ritmo. Com essa aceleração, o Henrique, que estava na minha roda, o Henrique Avancini, já viu como uma oportunidade e deixou com que eu ganhasse espaço, justamente para colocar o Alisson, que não era do nosso time, em alguma posição com que ele tivesse que fechar essa vantagem que eu estava ganhando e que eles da equipe não fariam nada a respeito, até por alguns momentos, já que eles atrapalhariam essa minha tentativa de fuga, né? Então, eu andei sozinho aí por cerca de 10 minutos, o Alisson tentou fechar essa distância, esse gap, a gente pegou alguns trechos planos da prova e a gente veio para uma subida, uma subida famosa deles lá, a subida do Mirante, uma subida de aproximadamente 4 minutos, e eu iniciei a subida cerca de 20 segundos na frente dos três, e conhecendo um pouco do pessoal, do estilo de competir de cada um, que a gente está sempre competindo junto, eu imaginei, falei, agora alguém que tem alguma coisa sobrando ali nas pernas, eles vão tentar pular em mim para fechar esse gap de 20 segundos, já que depois dessa subida a gente teria muito trecho plano, então seria um prejuízo eu seguir sozinho na prova e os três poderiam começar a trabalhar entre eles para fechar esse vão. O Avancini, bastante experiente, conseguiu investir nesse trecho, fechou esse gap de 20 segundos e deixou os outros dois para trás cerca de 20 segundos também. Então, eu com o Avancini, a gente caiu nesse trecho plano juntos, daí a prova começou a ser disputada entre nós dois. Então, a gente trabalhou entre si nos trechos planos com a intenção de manter ou ganhar mais alguns segundos de vantagem em relação ao pessoal que vinha na perseguição, e a gente sabia, por ter reconhecido um dia antes, que depois disso teria talvez o trecho crucial da prova, assim, que era a subida mais inclinada do percurso. A Avancini entrou nessa subida na frente, eu esperava que pelo momento ali ele fizesse algum ataque, eu tentasse definir a prova ali, já que a gente estava menos de 20 minutos para a chegada, e a gente passou junto essa subida, então foi mais um trecho chave assim, da prova que poderia ter influenciado no resultado final, e que talvez tenha sido a minha maior oportunidade de vencer a prova, e que eu não soube
aproveitar ali no momento, muitas coisas acontecendo, a gente vinha com o pessoal seguindo de perto, e eu deixei esse momento chave ali do circuito passando em vão, sem poder aproveitar disso. Então, depois disso, a gente teria muitos trechos planos, subidas de pouquíssima inclinação, o que seria difícil de um conseguir vantagem sobre o outro, e eu me sentia super bem, eu me sentia em alguns momentos que talvez eu tivesse até um pouco mais inteiro na competição que o Henrique, e talvez por leitura ali de prova eu acabei deixando essa oportunidade passar, e a gente foi pro sprint final juntos. Então eu sabia que seria um desafio e tanto, assim, bater ele no sprint, já que ele é um cara, assim, que tem uma chegada super, super potente. Então, eu usei os recursos que eu tinha, tentei minimizar um pouco as chances dele de fazer um ataque próximo à chegada. Quando ele lançou esse ataque, eu ainda consegui seguir na roda dele, usar um pouco do vácuo, e a gente tinha uma última curva de 90 graus para a linha de chegada, e eu consegui fazer uma tangência nessa curva um pouco melhor que ele para sair para a reta de chegada carregando um pouco mais de velocidade. Tanto que quem acompanhou pelos vídeos e tal consegue perceber que eu saio um pouco da roda e chego até a quase chegar ali guidão a guidão com ele, coisa de talvez uma roda, 1 metro, e enfim, acabei com a segunda posição, mas foi uma prova assim que até comentei depois com a equipe de staff que trabalha comigo, que eu pude aprender muitas coisas novas, talvez em uma competição aí, depois de tanto tempo sem competir, eu tenha saído com uma bagagem enorme, assim, em vários aspectos. Eu me senti super bem na prova, era um circuito que de certa forma me favorecia, eu geralmente tenho uma boa leitura de prova, consigo me posicionar bem em alguns momentos chaves, o circuito tinha bastante trilha, geralmente eu também consigo me defender bem em trechos técnicos, e geralmente eu também tenho um bom sprint final, assim, principalmente depois de uma prova muito intensa, já que todo mundo vai para a linha de chegada já, assim, bastante machucado fisicamente. Mas a gente está falando de disputa com um cara que ganhou uma Copa do Mundo ano passado em cima do atual campeão olímpico. Então, tipo, eu não estava sprintando contra qualquer um, e só o fato de eu conseguir ganhar alguns centímetros, assim, em relação a sair da roda traseira dele para chegar, assim, próximo ao pé de vela, falando um pouco mais em português mais claro, só o fato da chegada ter sido dessa forma já foi bastante positivo, assim, a gente vem trabalhando bastante nessa parte de explosão, em algumas coisas nesse sentido, e foi um baita indicativo, assim, de que a gente está colhendo os frutos desse tempo investido nessa área, assim, da preparação, e foi bastante positivo, assim. Vamos ver agora, estou ansioso para fazer uma prova de cross-country, que é o que a gente vem dando maior foco e que a gente vem mais se preparando, né?